Ok. Então, vamos lá, né? Então, para esse primeiro momento, para esse primeiro encontro da gente, o planejamento é a gente falar um pouco sobre contexto, né, histórico, de como surgiu a questão ambiental, e falar um pouco da crise ambiental, para poder a gente compreender, né, mais à frente, os outros conceitos que a gente vai trabalhar, né, a questão os aspectos ecológicos, os ecossistemas, né, como é que eles funcionam, o que é que a gente faz que causa degradação do meio, né, aí do meio atmosférico, do solo, da água, e ver as alternativas que a gente tem para minimizar os impactos das atividades, das nossas atividades no meio ambiente, tá? Muita calma. Tá. Então, gente, primeira coisa, eu tinha deixado um videozinho até para vocês, eu acho, lá no contrato didático, né? O que é meio ambiente. Então, quando a gente fala em meio ambiente, se a gente perguntar, né, a maioria das pessoas, muitas pessoas, elas associam imediatamente a questão da natureza, né? Então, tem essa associação muito de meio ambiente com fauna e flora, né? Então, primeira coisa que vem na nossa cabeça é fauna e flora, né? Plantas e animais, tá? Mas aí a gente tem uma compreensão, né, mais aprofundada de que o meio ambiente vai muito além disso. O meio ambiente, ele envolve tanto fatores bióticos, né, como fauna e flora, quanto os fatores abióticos, aqueles que não têm vida, né, que são os elementos, é a litosfera, né, é a atmosfera, a hidrosfera, tudo isso faz parte também do meio ambiente. E aí, a ONU, ela define o meio ambiente como sendo um conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos e sociais que podem causar efeitos diretos ou indiretos sobre os seres vivos e as atividades humanas. Então, vejam, né? Dentro desse conceito da ONU, ele já traz aí o aspecto social. E aí, a gente entende que os seres humanos, né, as pessoas, também fazem parte do meio ambiente. Um outro conceito que a gente tem é que o meio ambiente ele seria um fluxo contínuo e permanente de processos naturais, históricos, culturais. Peraí, viu? Ai, meu Deus. Eu que lute, né, com esse negócio. Mais alguém para entrar? Então, voltando, né? Então, são processos históricos, processos culturais, sociais, políticos e econômicos. E que todos esses elementos, eles estão relacionados, eles são interdependentes. Então, a gente amplia ainda mais, né, o conceito de meio ambiente. Então, além dos aspectos naturais, tanto fatores bióticos quanto abióticos, a gente engloba aí também aspectos históricos, culturais, políticos, econômicos, no contexto ambiental. E, para finalizar essa parte de conceito, né, para a gente aqui, né, conceito, vocês vão encontrar um monte de conceito aí na internet, pode botar, que vocês acham um bocado. O último conceito que eu trago é o que está posto na nossa legislação, na Política Nacional do Meio Ambiente, que diz que o meio ambiente ele é um conjunto de condições, leis, influências e interações física, química, biológica, que permite a existência da vida em todas as suas formas. Então, a gente vê aí que... Cadê, meu Deus? A pessoa que pediu para entrar. Ai, Jesus. A gente tem calma, viu? A pessoa que pediu para entrar já entrou. Já, né? Entrou agora. Por isso que eu não gosto de aula síncrona, tá vendo que eu tenho que ficar parando para permitir essa entrada. Tentei configurar aqui, mas não está funcionando para
vocês não precisarem pedir. Mas vamos lá, seguindo. Então, observem aí que qual é a palavra-chave, qual é não, né? Quais são as palavras-chave quando a gente fala de meio ambiente? Relação, interdependência. Então, o meio ambiente, ele não é feito de fatores isolados, né? São fatores que eles se relacionam e eles são dependentes entre si, de diversas formas, né? Então, aí a gente tem as interações que podem ocorrer de diversas formas. Então, a gente interage com o meio construído, a gente interage com o meio ambiente natural, então temos diversas formas de interação, tá? Qualquer dúvida, vocês podem abrir o áudio aí e falar, tá certo? O chat eu não vejo, se tiver alguma coisa para perguntar, pode abrir o microfone e falar. E aí, falando um pouco sobre a crise ambiental. Então, quando a gente fala de crise ambiental, será que a gente está vivendo uma crise ambiental ou será que está tudo de boa, está tudo no nice, né? Então, essa crise ambiental, ela surge, né, a partir do momento, na verdade, a crise ambiental, ela começa a surgir, existem registros há muito tempo, né? Mas digamos que as coisas começam a se agravar após a Revolução Industrial, né? Começa a enfatizar os problemas ambientais, os efeitos da atividade humana sobre o meio, tá? E aí a gente tem, né, a humanidade aumentando a capacidade de intervir na natureza, e essa intervenção, ela se dá de diversas formas, né, se dá com a extração de recursos naturais, né, extração de matéria-prima para produzir, se dá com a degradação do meio ambiente, seja pelo desmatamento para abertura de pastos e áreas agrícolas, seja pela queima de combustíveis fósseis, pela geração de resíduos. Então, cada vez mais o ser humano ele tem capacidade de modificar, né, esse meio, tá? E aí começam a surgir os conflitos em relação ao uso do espaço e dos recursos naturais, né, principalmente. E aí, quem é que pode usar quanto, até quanto o meio ambiente ele consegue suportar dessa exploração que a gente está fazendo, tá? E aí, contextualizando, né, falando assim, tanto em termos de mundo, quanto em termos de Brasil, né? Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo aí vive um período de Guerra Fria, né, isso, o mundo polarizado, dividido aí entre capitalismo e socialismo, e toda aquela coisa que a gente já estudou aí lá no ensino médio, e foi um período de bastante, digamos assim, desenvolvimento industrial, econômico, né? Aqui no Brasil, anos 60, tem início o período da ditadura militar, que é um período que foi caracterizado, tirante os fatores políticos, né, por um grande desenvolvimento econômico e industrial, tá? E a gente sabe que desenvolvimento industrial, desenvolvimento econômico, ele pressupõe, né, é necessário para que ele aconteça, que exista a intervenção no meio ambiente, extração de recursos de maneira exagerada, né, de maneira predatória. Então, isso foi um contexto que aconteceu aí no mundo todo, tá? E aí foi quando se percebeu que, se continuasse nesse ritmo de exploração, poderia, né, levar ao esgotamento dos recursos naturais, inviabilizar a existência desses recursos que são tão necessários à nossa sobrevivência. E começou a se pensar e a se discutir a questão ambiental, principalmente, né, na segunda metade do século XX, aí, depois da década de 60. Isso, será que só discutir, falar sobre o meio ambiente, será que resolve? O que é que aconteceu, né, no mundo diante disso? O que a gente observa hoje, né, que
ainda tem muita coisa que continua da mesma forma, né, porque lá na década de 60, a questão da exploração dos recursos, né, de degradação do meio ambiente, a gente observa que, embora algumas coisas tenham melhorado, em termos de tecnologia principalmente, a gente ainda não tem, digamos assim, uma cultura do cuidado, a gente ainda não internalizou essa cultura do cuidado com o meio ambiente, tá? E aí, trazendo aí um contexto histórico, vou tentar ser breve, vocês perceberam que eu falo muito, né, mas eu vou tentar ser breve. Então, um contexto histórico brevezinho, né, a gente tem aí, em 1962, a publicação do livro Primavera Silenciosa, né, de Rachel Carson, uma cientista aí, estudiosa, escritora, que escreveu esse livro detalhando os efeitos da contaminação ambiental por pesticidas e inseticidas químicos sintéticos. Isso é um assunto extremamente atual, né? O Brasil, que é um país em desenvolvimento, que ainda está na fase ainda de aumentar a sua produção, tanto em termos de agricultura, quanto em termos de pecuária, né? A gente tem observado o crescimento do uso de inseticidas, pesticidas, produtos agrotóxicos, tá? Eu li em algum lugar, acho que foi algum Twitter, que só nos últimos 2 anos foram liberadas mais de 800 substâncias que são proibidas na maior parte dos países. Então, o Brasil liberou mais de 800 agrotóxicos para uso só nos últimos 2 anos. Então, é uma coisa que se discute desde 1962 e a gente ainda continua fazendo, né? Então, enquanto se prega aí você diminuir o uso de agrotóxicos, de pesticidas, a questão da agricultura orgânica, né? Agora tudo é orgânico, está na moda. Porém, cada vez mais o uso desses produtos químicos, eles vêm aumentando, tá? Isso em todo lugar. A gente tem aqui na nossa região, se vocês pegarem ali barragem da Engazeira e você for lá fazer uma análise de água, você vai encontrar pesticida na água, proveniente de áreas agrícolas na beira da barragem. E a barragem foi construída um dia desse, tá? E já está contaminada. E aí a gente tem, em 1968, o Clube de Roma. Esse Clube de Roma era constituído por cientistas políticos e industriais e discutia a questão do desenvolvimento econômico, tá? E aí ele abre essa reflexão sobre crescimento econômico associado à exploração dos recursos naturais. O Clube de Roma, ele realiza um estudo com modelos matemáticos, né, com simulação, de uso dos recursos naturais nos próximos 100 anos, no caso, em 1968, né, até 2068. E as conclusões são, assim, digamos, dramáticas, né? Na publicação Limites do Crescimento, que foi publicado só em 72, mas foi consequência aqui dos estudos que iniciaram em 68, foi avaliado a questão da tecnologia, do crescimento populacional, da alimentação, recursos naturais e meio ambiente. E se chegou à conclusão de que, se não houvesse um freio, se não parasse aquele modelo de desenvolvimento exploratório imediatamente, os recursos naturais, eles iam se esgotar dentro de 100 anos. Ou seja, a gente está em 2020, né? Se as previsões do modelo matemático do Clube de Roma se consolidarem, está bem pertinho da gente entrar numa situação de colapso, né? Então, esse estudo, ele dizia exatamente isso, que existe um limite para o crescimento econômico, e que para poder a gente ampliar esse limite, né, a gente precisaria reduzir a velocidade do desenvolvimento. Só que o Clube de Roma, ele foi mais radical. Ele pregava o desenvolvimento
zero, ou seja, estagnar o desenvolvimento econômico. Agora, isso aí, imagine, nos anos 60, finalzinho dos anos 60, início dos anos 70. Os países desenvolvidos que estavam lá, a pleno vapor, no seu processo industrial, queria parar o desenvolvimento? Com certeza não, né? E os países em desenvolvimento, como o Brasil, que estava começando o seu processo de industrialização naquele momento, esses é que não queriam parar mesmo o desenvolvimento, né? Até porque é incoerente, assim, a gente falar em desenvolvimento zero, né? Foi uma proposta radical, porém, a gente sabe que ela não é viável, tá? E aí, em 1969, né, corrida espacial, né, toda aquela coisa, Estados Unidos manda uma nave sozinho, o outro manda um cachorro, o outro manda uma pessoa, o outro vai para a Lua, né, aquela cachorrada toda de corrida espacial. E em 69, tem a primeira foto da Terra vista do espaço, né, um dos astronautas lá da Apolo não sei quanto, ele tira uma foto aí da Terra, e aí, essa foto, ela causou grande comoção naquele momento, né, porque se entendia que a Terra, ela é um ecossistema único, frágil e interdependente. O que é que isso quer dizer? Se a gente for entender a Terra como... Deixa eu desenhar. Quem foi meu aluno sabe que eu adoro desenhar, né? Quem não foi, se acostume. Vocês vão ter que lidar comigo desenhando. Então, se a gente entender a Terra como um sistema fechado, né? Tudo que está aqui dentro, ele se mantém constante, né? Na natureza, nada se perde, tudo se transforma, né? A energia, ela se transforma em uma forma de energia diferente, então tudo se transforma. Dentro desse sistema fechado, que é a Terra, não tem como sair daqui, não. Então, quanto mais resíduo a gente gerar, vai ficar tudo aqui dentro desse sistema e ele é fechado. Hoje, o meu resíduo gerado, ele pode estar localizado só aqui, né, no meu país, só aqui no Brasil. Mas vai chegar um momento, né, que isso vai afetar outras partes do mundo, né, a partir do momento que essa produção de resíduos, ela começa a se intensificar. A gente já tem casos aí, vocês já devem ter visto na televisão mais de uma vez, inclusive, chegada de navio no porto, chegou, acho que aqui no Rio Grande do Sul, chegou no porto, não sei qual foi o estado, do sul, do Paraná, eu acho Paranaguá. Navio carregado de resíduos vindo de outro país. Quer dizer, eles já estão pegando os resíduos dele para jogar aqui nos países subdesenvolvidos, né? E aí, a gente precisa entender que não tem como sair daqui. Nem entra, nem sai, né? Se a água que está aqui dentro acabar, não vai vir água do espaço, não, viu? Não tem como vir água do espaço, não. A água que está aqui dentro, ela é constante. Ela só muda de forma, né, em função do ciclo hidrológico, mas a quantidade, ela é constante, minha gente. Não tem de onde vir mais, não, né? Da mesma forma que os resíduos que a gente gera, não tem como sair daqui, tá? Peraí. Calma que eu tenho que permitir para alguém entrar. Tenham calma. Não, não tenho. Acho que a pessoa desistiu. Então, continuando, né? E aí, em 1972, né, o mesmo ano que foi publicado o Limites do Crescimento, lá do Clube de Roma, a ONU convoca a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, né, que aconteceu em Estocolmo, na Suécia. E essa conferência, ela traz aí uma declaração, um manifesto ambiental, né, com 26 princípios, 109 artigos, bem complexa, e ela traz principalmente a questão, né, do direito das pessoas
viverem em um ambiente de qualidade, que permita uma vida com dignidade e bem-estar. Então, é a questão do direito, traz o meio ambiente como um direito fundamental. Por que está apitando, hein? Vocês sabem. Ah, aqui, Aldinei. Permitir. Tem mais alguém querendo entrar? Não. Então, estabelece aí o meio ambiente como um direito fundamental dos seres humanos. Até então, não existiam muitas legislações ambientais, né? O meio ambiente, ele não fazia parte do contexto jurídico da maioria dos países, e a partir de 1972, muitas coisas passam a acontecer nesse sentido. E uma coisa que foi muito importante foi a criação do PNUMA, né, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E o PNUMA, quando ele foi criado, ele surge basicamente com um propósito principal, né, naquele momento aí, década de 70, de discutir uma coisa que era muito nova, que eram as mudanças climáticas, tá? E aí, a gente vai ter aí um salto de 1972 para 1985. A década de 80, quem é mais antigo, né? Não vou dizer quem é mais velho, quem é mais antigo, ou até os mais jovens, acho que devem ter estudado em história, a década de 80 ficou conhecida como a década perdida, né? Foi um período na história do mundo, né, e do Brasil, onde foi, assim, marcado por situações que dificultaram o desenvolvimento, muitas crises econômicas, fim da Guerra Fria, né, a questão do, do fim dessa dualidade de comunismo, de socialismo e capitalismo, né, a queda do Muro de Berlim já na década de 90, e todas essas situações. Então, muito pouco se fez em termos de desenvolvimento, né, tanto para meio ambiente quanto desenvolvimento econômico também, tá? Foi um período de bastante crise, né, de desabastecimento, de muitos acidentes ambientais, tá certo? Acho que 84, se não me engano, depois vocês conferem aí, aconteceu um acidente que ficou muito famoso, né, que é o reator da usina nuclear de Chernobyl, que explodiu, sei lá, e aí... Foi 86, isso aí. 86? Isso. Foi, isso. É verdade, que 84 minha prima nasceu, 86, isso. Então, 86, né, a questão de Chernobyl, e foi um grave acidente que causou danos ambientais também seríssimos, né, a questão da radiação que se espalhou, uma nuvem de radiação pela Europa, e aí se passa a ter aquele entendimento, né, de que a poluição que acontece, que é gerada em um lugar, ela não se limita àquele lugar, né, ela pode chegar em outros lugares. É aquela questão do sistema fechado. Não tem como ela sair. Aquela radiação que aconteceu em Chernobyl, ela só vai se espalhar pela Terra. Ela não tem como ir para o espaço, não tem como tirar ela. Tem que esperar aí o tempo de meia-vida aí dos elementos, né? Que eu nem sei, era urânio, é? Nem sei qual era o elemento, acho que era. Tá? Então, dentro desse contexto aqui que o PNUMA surge de mudanças climáticas, principalmente, ele não trabalha só isso, tá? A PNUMA trabalha tudo em meio ambiente, viu? Mas, assim, o que surgiu naquela época foi a questão das mudanças climáticas. E aí, em 1985, acontece a Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio. Então, acho que todo mundo sabe, né? A camada de ozônio é aquela que protege o planeta Terra dos raios ultravioleta, tá? E aí existem algumas substâncias que presentes na atmosfera, elas reagem com o ozônio, que é uma molécula O3, quebrando essa molécula em duas, oxigênio, só o oxigênio simples, e O2, né, a molécula de oxigênio. E aí, sem essa proteção da camada de ozônio, a gente fica exposto aos raios ultravioleta,
né? E aí tem toda a questão, tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente. E aí, como consequência da Convenção de Viena, a gente vai ter aí o Protocolo de Montreal, que ele justamente estabelecia diretrizes para controlar as emissões dessas substâncias que destroem a camada de ozônio, SDO, tá? E ainda hoje a gente tem, né, emissões de algumas substâncias, porém numa quantidade muito menor do que nos anos 80, tá? Em 87 também, uma comissão chamada, um nome que eu não sei dizer, Brundtland, vocês podem rir depois, tá? Ainda bem que o microfone de vocês está fechado. Elaborou um relatório chamado Nosso Futuro Comum, tá? E quando a gente fala nosso futuro comum, não é comum de qualquer coisa, é comum no sentido de comunidade. Como vai ser o nosso futuro enquanto comunidade? Como é que a gente vai conviver com o nosso próximo, né? E com o meio ambiente, lembrando que está tudo relacionado, que tudo é dependente entre si. E aí esse relatório, ele destaca justamente esses problemas ambientais relacionados às mudanças climáticas, né, que é o aquecimento global, a destruição da camada de ozônio, a desertificação e, principalmente, a questão da desertificação, ela tem bastante influência nas populações pela questão de processos migratórios, né? Por quê? Esses espaços que acabam se tornando desérticos por questões diversas, né? Acaba que as pessoas precisam procurar novos lugares que tenham melhores condições de atividade, principalmente a atividade agrícola, tá? E a coisa mais importante do nosso futuro comum, né? Talvez seja o mais importante do mundo, é a questão da definição do desenvolvimento sustentável. Então, em 1987, o relatório Brundtland, ele traz o desenvolvimento sustentável como sendo aquele que atende às necessidades das gerações presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Ou seja, é o desenvolvimento onde vai haver o uso racional dos recursos naturais, de forma que esses recursos, eles continuem existindo, eles tenham capacidade de se recuperar, né, tempo hábil para se recuperar, para que as gerações futuras também possam desfrutar desses recursos. E aí, para fechar o nosso histórico, né, claro que 92 ainda falta muito tempo para chegar em 2020, né, minha gente? Mas assim, eu vou fechar o histórico por aqui, tá certo? Com a Conferência da Terra, né, que ficou conhecida como a ECO 92, Rio 92, ou a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Então, a Conferência da Terra foi um dos maiores eventos que já existiu, né, reuniu aí mais de cento e tantos países, 170 países, eu acho, aproximadamente. Vários líderes de governo estiveram presentes lá no Rio Centro, tá? E desse grande encontro mundial, né, houve a consolidação do conceito de desenvolvimento sustentável e saíram vários documentos e vários acordos. Então, dentre esses acordos, né, está posto aqui a questão da Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente, que é como se fosse a Declaração Universal dos Direitos Humanos, seria um equivalente, só que para o meio ambiente. A Agenda 21, que é um documento que ficou bem famoso, né, porque ele trazia um plano de ação, diferentemente, por exemplo, da Declaração do Rio, que é uma coisa mais, digamos assim, utópica. A Agenda 21, ela traz um plano de ação efetivamente. E aí, duas grandes convenções internacionais, a questão da mudança de clima e a diversidade biológica, tá?
A diversidade biológica ainda é algo que se discute muito, a questão do fluxo genético, né, entre países. E mudança de clima também vem sendo discutido, né, eternamente. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir o documentário daquele rapaz que foi candidato ao Gore, Uma Verdade Inconveniente, que fala justamente sobre as mudanças climáticas, né? Então, tem bastante coisa aí para a gente discutir sobre mudanças climáticas. Também teve a Comissão de Desenvolvimento Sustentável, uma proposta de convenção sobre desertificação, que várias partes do planeta já se encontram nesse processo, inclusive aqui no nosso estado de Pernambuco, querido, né? No Moxotó temos várias áreas de desertificação, no Pajeú, próximo ali ao Rio São Francisco, temos várias áreas de desertificação, então é um problema emergente e urgente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E uma declaração para o manejo sustentável de florestas. Teve várias outras deliberações da Conferência da Terra, mas essas aí são os principais resultados, tá? E aqui, né, só para a gente ilustrar um pouco, a Primavera Silenciosa, de Rachel Carson. Aqui a primeira foto da Terra, né, vista do espaço, tá? Aqui, gente, esse gráficozinho, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui ele fala sobre o consumo de substâncias que destroem a camada de ozônio, tá relacionada lá com o protocolo de Montreal, tá certo? Vejam, aqui nos anos 90, ó, tem aqui várias substâncias, né, brometo de metila, metilcloroformina, eu acho, clorofluorcarbono, hidrocarbonetos, hidroclorofluorcarbono, tem um bocado de coisa aqui, tá? Vejam, vou mostrar só esse aqui do total, né? O total, tá certo? Mais de 25 mil toneladas, e aí a gente tem uma redução aí, né? Aqui o gráfico vai só até 2015, mas a gente tem aí as emissões muito próximo de zero, tá? E aqui uma imagem da camada de ozônio, né, do buraco da camada de ozônio, tá? Aqui nos anos 80, antes do buraco, digamos assim. 1987, essa parte mais lilás aqui, né, azul e mais lilás, foi quando, assim, atingiu o auge, né, o buraco da camada de ozônio. E aqui, já em 2019, mostrando que diminuiu esse buraco, né, aumentou a concentração de ozônio aqui nessa região. Essa região aqui é a região da Antártica, que é onde estava concentrado, no caso, não estava concentrado, né, onde faltava ozônio, tá? Ainda bem, né, imagine se faltar ozônio, camada de ozônio aqui na nossa região, né, que o sol já é quente lascando, se não tiver a camada de ozônio para proteger a gente. Então, basicamente, né, a crise ambiental, ela está relacionada ao crescimento populacional, isso aí foi, já lá em 68, o Clube de Roma, ele falava sobre isso, né, que a população estava crescendo no ritmo de uma progressão geométrica, enquanto que a produção de alimentos, ela crescia no ritmo de uma progressão aritmética, né, ele faz uma reconstrução da teoria de Malthus, tá? Então, crescimento populacional. Quanto mais gente, mais necessidade de alimento, mais necessidade de produzir coisas, né, para o consumo das pessoas. E se você tem essa necessidade maior de produção de alimentos e de produção de coisas diversas, você tem aí uma exploração predatória dos recursos naturais, tá? Tudo isso associado à questão das mudanças climáticas, a degradação do solo, decorrente principalmente da atividade agropecuária, que é um dos principais causadores de degradação, por diversos fatores, né? Pela questão do desmatamento, pela questão dos tipos de cultura, de monoculturas que são utilizados, a questão da irrigação, que causa salinização dos solos. Aí a gente tem a poluição e a escassez de água,
né? A gente fala muito que hoje o principal motivo de guerra entre os países, né, é o petróleo, né, porque o petróleo é a nossa principal fonte de energia. A matriz energética mundial, ela ainda é o combustível fóssil, né, o petróleo como principal. Então, a gente recentemente observou, ainda está observando, né, por exemplo, uma questão aí na Venezuela, que tem um presidente que é um golpe, outro presidente que é interino, que é reconhecido por uns países, e vem todo mundo meter o bedelho na Venezuela. Não é porque o pessoal quer, os Estados Unidos estão se metendo na Venezuela, não é porque ele quer ser bonzinho para a população da Venezuela, libertar o povo da opressão lá do cara lá, né, de Maduro, nem sei o nome. Então, é porque ele está interessado no petróleo da Venezuela, né? Todas as guerras que aconteceram aí, Irã, Iraque, Kuwait, né, toda aquela coisa no Oriente Médio, tudo é em função do petróleo. Mas no futuro, essa guerra vai ser por água, tá, minha gente? E Deus queira que demore bem muito, né? Porque quando essa guerra for por água, pode ter certeza que um dos primeiros lugares a ser invadido é o Brasil, né? Porque a gente tem aí grandes reservas de água. Se não me falha a memória, eu vi para fazer alguma aula. Acho que 14% da água do mundo está no Brasil. Então, nós somos um alvo. Então, a perda de biodiversidade também é um problema aí que agrava a crise ambiental e a questão da geração de resíduos. Isso tudo está relacionado também ao crescimento populacional, consumo, né? Consome mais, a gente está querendo sempre consumir, e quanto mais a gente consome, mais resíduos a gente gera, né? De toda espécie. Então, tá aí, hoje a indústria, ela tem um negócio chamado obsolescência programada, né? Então, você compra um aparelho celular, daqui a 6 meses sai um mais moderno, né? Aí você já não quer mais isso, você já vai trocar pelo novo que vai sair, né? E vai ficando esse monte de produto aí inutilizado, né? Antigamente, quando o povo dizia, né? O pessoal antigo, quando uma coisa quebrava, a gente consertava. Quando uma coisa quebra, hoje em dia, a gente joga fora e compra uma nova, né? Gerando cada vez mais resíduos e agravando a crise ambiental. Porque, de novo, lembra, né? A Terra é um sistema fechado. Nada entra e nada sai. E aí, eu trouxe alguns gráficos que eu tirei lá do Public Data, dados públicos. É uma ferramentazinha que tem no Google, quem quiser, vocês podem consultar várias taxas, vários indicadores nessa ferramenta, tá? São dados do Banco Mundial que são utilizados. E aí se fala muito na questão de crescimento populacional, né? E o que é que a gente observa em termos de crescimento populacional? O ritmo do crescimento, ele diminuiu, tá? Aqui, ó, anos 60, deixa eu colocar mundo. O mundo é esse azulzinho aqui, tá certo? Então, lá nos anos 60, 70, o crescimento populacional mundial, ele estava aí acima de 2%. Hoje, esse crescimento, ele está na faixa de 1,2%, crescimento a nível mundial, tá? Porém, alguns continentes, né, eles têm um crescimento acima, uma taxa de crescimento acima do que é o mundial, né, como aqui o sul da Ásia, o Oriente Médio e a África subsaariana, tá certo? Que tem aí um crescimento populacional perto dos 3%. E se a gente pega aqui essa região da África subsaariana, é uma região que tem, né, bastantes problemas climáticos, econômicos, sociais, e um crescimento populacional elevado comparado com o resto do mundo, tá? Então, isso aqui, nessa região, a gente pode ter um agravamento dessa crise ambiental, né? Assim como no resto do mundo, tá? Só uma observaçãozinha aqui a respeito de Europa e Ásia Central. Europa e Ásia Central sempre apresentou um crescimento bem
baixo, né? Uma longevidade, expectativa de vida alta, com poucos nascimentos, né? O que a gente chama de uma população envelhecida, né? As pessoas vivem muito, mas o que a gente observa, ó, do início dos anos 2000 para 2018, que é onde termina o gráfico, tem aumentado essa taxa de crescimento, embora que ainda seja muito baixa, inferior a 0,5%. E aí, o que é esse crescimento populacional, né? De novo, tá tudo interligado. Esse crescimento populacional, ele interfere tudo isso aqui, na produção de alimentos, na geração de resíduos, tá? Emissões de CO2 per capita, foi um outro dado que eu achei interessante trazer para vocês, para a gente observar. A América do Norte, né, aí principalmente por conta dos Estados Unidos, é onde temos as maiores emissões de dióxido de carbono. E por que eu estou falando de dióxido de carbono? Porque hoje, né, o CO2, ele é o principal gás causador do efeito estufa, né? Está extremamente relacionado aí às mudanças climáticas, ao aquecimento global, tá? E aí a gente tem, né, América Latina, Sul da Ásia, África subsaariana, que são regiões menos desenvolvidas, com emissões de CO2 menores. A gente volta a falar sobre isso quando a gente for falar do protocolo de Quioto e do Acordo de Paris, tá? E a questão da produção de cereais. Esse aqui foi o único que eu achei, assim, que daria para a gente visualizar a questão da produção de alimentos. Vejam, associando aqui, ó, a taxa de crescimento populacional com a produção de alimentos. Então, a produção de alimentos de 1960 para 2015, né, ela passou aí de 700 milhões de toneladas métricas para quase 3 bilhões de toneladas. Então, houve um aumento significativo na produção de cereais. Esses cereais, eles são utilizados tanto para alimentação humana, mas principalmente para ração animal, né? Principalmente os cereais que são exportados aqui do Brasil, né? A nossa produção, ela vai quase toda para ração animal, tá certo? E aí, para aumentar, né, essa produção de cereais, o que é que precisa fazer? Precisa de abertura de novas terras agricultáveis, né? Então, mais desmatamento para poder se abrir mais terras. Embora que é importante a gente ressaltar que o aumento na produção de alimentos não está relacionado apenas à abertura de novas áreas agricultáveis, mas também a incrementos tecnológicos, tá? Que aumentam a produtividade dessas áreas. Que é o caso principalmente da América do Norte, né? Que tem aí não aumentou as suas terras agricultáveis, elas têm se mantido estáveis ao longo dos últimos 20 anos, porém, eles têm aí um incremento na produção de alimentos devido principalmente à questão da tecnologia. Ok, gente? A América Latina já é principalmente pela questão de novas terras, né? A gente tem acompanhado aí, observado a questão do desmatamento na região amazônica, na região ali do Cerrado, do Pantanal, tudo para abertura de pasto e áreas agrícolas. Tá? Então, esses gráficos é só para a gente ilustrar a questão do crescimento populacional, com essa produção de alimentos, como fatores que agravam a crise ambiental. E aí, para a gente encerrar, né, deixo para vocês aí alguns conceitos. Que a gente falou tanto em recursos naturais, mas a gente não disse ainda o que era recursos naturais, né? Embora que vocês aprenderam isso lá no ensino fundamental, né? Eu acho. Mas só para a gente reforçar, né? A gente tem que recurso natural é qualquer insumo que as populações e os ecossistemas precisem para sua manutenção. E o conceito mais simples, mas talvez o mais importante, é algo que tem utilidade. Pode ser que exista alguma coisa na natureza que seja um recurso natural,
Porém, se ele não tem utilidade ainda para as pessoas, né, para as populações, não é usado, então é como se ele não existisse, tá? Então, um recurso natural é algo que tem utilidade. E aí, a gente aprendeu também lá no ensino fundamental, né, que são recursos naturais renováveis e não renováveis, né? Então, esse conceito aí, ok, né? Renováveis, aqueles que se renovam, e não renováveis, não se renovam, né? Então, Braga traz esse conceito que aqueles que depois de serem utilizados ficam disponíveis novamente, graças aos ciclos naturais. E já os não renováveis são aqueles que, uma vez utilizado, ele não pode ser reaproveitado. Então, o principal exemplo aí dos renováveis, a gente tem a água, tudo que é biomassa, né, vegetação, e não renováveis, os combustíveis fósseis. Mas, como a gente está falando de um curso superior, então eu quero que vocês pensem além, tá? Em algumas situações, um recurso renovável, ele pode se tornar um recurso não renovável. Por quê? O recurso renovável, ele tem uma velocidade de renovação, que a gente chama de taxa de renovação, né? É o tempo que ele demora para se renovar. Só que, se a nossa taxa de utilização, a velocidade com que a gente utiliza esse recurso, supera essa capacidade do recurso se renovar, ele vai deixar de existir. Desculpa, ele vai deixar de existir em algum momento, tá? Então, é importante que a gente tenha em mente. A água, ela é um recurso renovável. Porém, com a velocidade de degradação que a gente está atuando, né? Poluindo os cursos d'água, né? Não vou nem dizer consumindo, porque boa parte dessa água retorna no ciclo hidrológico, mas principalmente a questão da poluição. Vai chegar um momento que esse recurso ele não vai mais conseguir se recuperar, né? Vocês sabem que a água, ela tem capacidade de se purificar, né? De autodepurar. Só que se a gente polui muito mais do que a capacidade que ela tem de se regenerar, em algum momento ela vai deixar de fazer esse processo natural. A mesma coisa a vegetação. Se você tira toda a vegetação de uma área, não deixa nem 2 filhotinhos para depois eles crescerem e se reproduzirem, né? Dois pezinhos de planta, um macho e uma fêmea para se reproduzir, aquela planta, ela vai deixar de existir, né? É assim que as espécies entram em extinção. Então, uma planta que era um recurso renovável, né, biomassa, ela passa a ser não renovável por conta da taxa de utilização que supera a capacidade de sustentação do sistema, tá? E é justamente isso aí que prega a tragédia dos comuns, né? Dos comuns no sentido de comunidade. Então, você tem uma área de pasto que comporta, né, 3 ovelhas. Uma minha, uma de... Deixa eu ver quem é que está na sala. Deixa eu ver se eu me lembro. Uma minha, uma de Gustavo e uma de Neinha. Mas aí, Gustavo, sabido, resolve, né, perde o senso de comunidade e diz assim, oxe, eu vou colocar mais 2 ovelhas para eu ficar com 3. O que é que vai acontecer? O pasto que era suficiente para essas 3 vai começar a faltar, né? Se durava 1 ano, só vai durar 8 meses, 9 meses. Aí vai aumentando a quantidade aqui de ovelhinhas, até que vai chegar no momento, né, que esse pasto ele não suporta mais. Ele não consegue, não dá tempo do pasto crescer, porque os bichos estão lá comendo, o pasto não cresce e esse pasto vai se acabar. E aí a gente vai ter que ir procurar um novo pasto, né? Por quê? Faltou o sentido de comunidade, tá? Nesse caso aí. Isso é um assunto para outra coisa, essa questão da comunidade, mas o que eu quero mostrar aqui nesse exemplo é a questão do
da capacidade de sustentação do meio. Ele não conseguiu se renovar, né? Porque a utilização, o consumo, as ovelhinhas aqui comendo, comeram muito mais rápido do que o tempo que o capim demoraria, que o pasto demoraria para crescer novamente, tá certo? E aí eu deixo algumas sugestões para vocês, para quem tiver tempo, né? Não sei se vocês já assistiram um documentário chamado Home, Nosso Planeta, Nossa Casa, de Ian Arthur Bertrand. É um jogo de imagens fantástico, tá? Eu vou diminuir aqui. Tá tudo com hiperlink, tá, gente? Lá no material que está em PDF na sala, esses slides estão em PDF na sala, tá tudo com hiperlink, vocês vão direto para o site, tá? Então, é um documentário que ele é baseado em imagens, né, e ele nos traz muito a questão do consumo, da produção de alimentos, né, e a forma como a gente consome, né, como a gente está muito ligado à questão de marcas, ao consumismo, à obsolescência programada, ao não desenvolvimento sustentável. E ele traz uma visão, assim, bem trágica, né, mas no final ele traz um alento que muitas coisas já melhoraram, né. A Tragédia dos Comuns é um texto, tá? Ele explica esse exemplo que eu dei aqui anteriormente. Esse curta é um curtazinho, eu acho que são 4 minutos, eu acho, menos. Ele fala da nossa relação com o meio ambiente, também a questão do consumo, principalmente a questão do consumo de carne, tá? E tem um textinho que fala todo sobre essa questão do histórico, da questão ambiental e da crise ambiental, também está com o hiperlink, é só vocês abrirem, quem quiser também, não é obrigado, viu? Ok? Então, é isto, pessoas. O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Falei demais, já estou aqui com a goela seca, vocês não dão uma palavra para me ajudar. Alguém quer colocar alguma coisa? Esteja à vontade, microfone aberto. Estão tudo dormindo, é? José Henrique é José Henrique, é? Que foi meu aluno. E foi, Demetrio, estava morrendo de saudade de mim, não foi? Deixa eu parar aqui a gravação.